Eu recentemente escrevi no meu blog sobre isso. Eu culpo um bocado a nossa educação em muitos aspectos. Mas agora estamos aqui a falar em cibersegurança. A nível financeiro, de finanças, culpo muito a nossa má educação nesse sentido. E Pois, aqui no caso da cibersegurança também culpo, porque epá, o meu afilhado formou-se recentemente, este ano, também em programação. Ele não teve qualquer cadeira de cibersegurança. E agora expliquem-me uma coisa: exato. como é que nós estamos a formar profissionais? Não interessa se estão na faculdade, se não estão na faculdade também. Pouco ou nada há em relação a isto. Como é que nós estamos a. Pronto, se calhar estou enganado, mas como é que nós estamos a Não, formar não. profissionais para entrar num mercado em que cada vez há mais esta necessidade de ter atenção à cibersegurança e depois nas escolas, na parte académica, não lhes damos estas ferramentas? Não estás absolutamente nada enganado. Eu concordo perfeitamente que hoje em dia o sistema educacional, por exemplo, falamos no português e no suíço, que é também bastante idêntico, estão muito atrasados na componente, nos desafios que temos hoje em dia na sociedade, não é? Por exemplo, exatamente o que tu estás a dizer: cibersegurança, cidadania, civismo, respeito social, a nível de gestão financeira, exatamente como tu disseste, gerir o dinheiro, por exemplo, isso não se aprende numa escola. E muitas vezes hoje em dia os pais não têm tempo nem paciência para ensinar ao filho como é que se deve poupar. Muitos deles nem eles sabem. E muitos deles, se calhar, nem eles sabem exatamente. Por isso, claramente que esse tipo de ensino, que é um ensino não lógico, não é uma matemática, não se aprende trigonometria, aliás, nós aprendemos trigonometria, por exemplo, no sistema educacional. Tu deves ter aprendido trigonometria, eu uso trigonometria hoje em dia. Não uso, a não ser que eu seja matemático, e se calhar até se for matemático vou para uma área que nem preciso saber trigonometria, aquilo não me serviu para nada, a não ser para desenvolver o meu raciocínio lógico. E hoje em dia os sistemas educacionais estão muito virados para a parte literária, o português, as ciências naturais, a biologia e a parte de ensino lógico, as matemáticas, as introduções à programação, todas as disciplinas, a probabilidade estatística, são disciplinas muito lógicas ou muito literárias. Tudo o que é a nível de integração na sociedade, infelizmente na escola que se devia de aprender, não se aprende. E aí concordo que sim, devia-se ter esse cuidado a ensinar isso às crianças. Tenho 3 filhos e seria extremamente espetacular se um dos meus filhos me viesse: olha pai, estão-me a ensinar na escola o que é que significa poupar dinheiro, o que é que significa ter um plano financeiro para eu conseguir poupar dinheiro para uma coisa, ou como é que eu consigo, o que é que são coisas que me fazem gastar dinheiro e o que é que são coisas que me fazem ganhar dinheiro. Não existe, isso não existe, isso tem que ser eu ensinar, ou a mãe, ou alguém que realmente, ou ele aprender por ele próprio. Pois é aí que se cometem imensos erros durante a vida, porque nós efetivamente não tivemos essa capacidade mínima de ter aprendido isso na altura certa. Por acaso o Ricardo está aqui a dizer uma coisa interessante. Eu estou a fazer Oh um meu Deus, eu até trabalho estou com medo. Eu estou a fazer um trabalho onde só tenho 1,20€ para comprar um alimento todas as semanas. Por isso eu sei Muito poupar. bem. Mas é um princípio. Calhar é um trabalho que por Ad acaso o hoc. professor, Exatamente, o exatamente. É um professor trabalho teve ad essa hoc. intenção. Isso depois depende de professor para professor, porque ele apanhou um bom professor que se calhar está preocupado e sensibilizado para essa matéria, se calhar se tivesse apanhado um professor diferente, porque isso não faz parte do plano nacional de certeza É absoluta, ou isso. pelo Não menos faz. com grande certeza. Isso foi o professor que achou por bem ensinar-lhes isso. Exato. E isso é uma boa regra. Mas, infelizmente, os nossos governos, e também na Suíça, pelo menos que eu saiba, não têm esse tipo de disciplinas para ensinar às Não. crianças. É tudo muito literário ou tudo muito lógico. Tudo o que fica no meio, eles assumem que se calhar, devido à cultura suíça, a pessoa já vai saber isso. Só para contar aqui outro exemplo giríssimo das integrações suíças, como andamos também aqui de vez em quando a falar nisso. No outro dia não fui chamado, mas a professora apanhou-me Convidado. lá, chamou-me e eu, sim, sim, diga, diga. Eu tenho o Alexi de 4 anos, que está na pré-primária, e todos os dias ele leva comida para a escola, pronto, e sei lá, a gente dá-lhe umas bolachas uma vez, outras vezes damos outra coisa qualquer. Eu acho que considero uma pessoa paciente. Virei-me e ela disse-me: olha, que eu ao início dava-lhe umas bolachas que eram assim, aquelas bolachas com chocolate, Sim, sempre tinha um sim. bocadinho de chocolate lá no meio. Que eu dizia: a tua criança passa tanto tempo sem comer, não pode comer umas bolachas de chocolate. Então dava-lhe aquilo e fui chamado dizendo: olha, você não pode dar essas bolachas de chocolate, nós não tentamos evitar dar coisas com açúcar. E eu virei-me e disse: está bem. Então fui ao supermercado, pus-me a olhar para as bolachas, comecei a ver os açúcares e decidi dar aquelas bolachas de arroz, não sei se sabes quais é que são, aquelas que Sei, parecem, sei. Tipo parecem aquela pipoca. tipo milho, exato. Parece de milho, não sei se aquilo chama-se bolacha de arroz ou bolacha de milho. Okay. E eu olhei para aquela cena e vi lá uns pacotes infantis. Assim que de maçã, tinham assim maçã, sabor a framboesa. Olha para aquela cena, ok, levo de maçã, ele gosta de maçã, siga. Até eram mini bolachas e tudo, que era Sim, espetacular. aquelas Era grande, pequeninas. era Yeah. pus aquilo dentro da malita dele, continuei, passado uma semana, a gaja tipo apanhou-me novamente e chamou-me, disse: olha, você não pode trazer essas bolachas. E eu já estava, aí fui eu que comecei a perder paciência. Eu disse: mas porquê é que eu não posso ser... porque as bolachas são muito doces. E realmente a bolacha, há aquelas bolachas de arroz ou de Sim. milho,
parece que não tem nada, é só bolacha, né? É, Mas exato. estas realmente tinham uma espécie de ligeira cobertura, assim uma coisinha muito ligeira para dar o Devia ser sabor. Ou aquele da seja, maçã, exatamente. a bolacha devia ser molhada lá na fábrica na cena de maçã e depois a bolacha fica com uma. Epá, mas só se tu provas é que aquilo tem sabor a maçã. Eu nem me apercebi que aquilo tinha. E eu disse a ela: olha, assim, são as bolachas que vocês dão das outras crianças, não há problema nenhum. Olha, eu cheguei a casa, virei o pacote ao contrário que ele tinha. 3,75 gramas por 100 gramas de bolacha. E uma bolacha daquelas são para aí 2 gramas. Eu mandei-lhe uma mensagem com um cálculo matemático de uma bolacha a dizer que cada bolacha tinha 0,12 gramas de açúcar. E depois, ironicamente, perguntei-lhe: isto ainda é aceitável? A resposta deles: não. Ou seja, não pode ter mesmo A nada. bolacha tem que ter 0 gramas de açúcar para ser levada para a escola. Pronto, e eu engoli o sapo, como tu disseste há bocado, e comprei e virei para a senhora e disse: então diga-me lá que bolachas é que eu posso comprar ao meu filho. E ela mostrou-me o pacote, realmente eram bolachas de arroz que não tinham 0 gramas de açúcar, retirado quimicamente o açúcar da bolacha, que ainda é pior. E eu disse: tudo bem, então eu comprei essas bolachas e não quis mais saber da cena, para não dizer outra palavra aqui em direto, e agora dou-lhe essas bolachas que pronto, que ele pode levar, basicamente, só para explicar agora a história das bolachas, Mas, por causa da integração suíça, mais mas ou eu até menos. percebo, é um bocado aquela luta contra a obesidade, por aí, talvez. Também é um exagero. É um exagero, porque isto voltando ao tópico da integração da parte educacional, da pergunta que Sim. fizeste sobre aqui é igual, só que a diferença é que eles desde o início, aqui na Suíça, eles tomam um bocadinho mais cuidado com certas coisas. Mas sim, levam às vezes aquilo ao extremo, por exemplo, não ter levar bolachas com um bocadinho com 0,12 gramas de açúcar, aquilo é uma parvoíce para mim. Mas tive que respeitar, porque na escola, ele se levar aquelas bolachas tem um bocadinho de açúcar, ou que as outras crianças vejam que não são iguais, depois dá problemas à professora, que a professora depois tem que estar a explicar que aquela criança leva aquelas bolachas que o pai é teimoso e não muda as bolachas para as bolachas normais. E eu, como não quero ter problemas, acabei por lhe dar as bolachas normais que ela estava a dizer. Mas eles têm alguns cuidados mais de soft skills, nota-se aqui Uhum. na Suíça. E em Portugal, eu também calculo que isso mais cedo ou mais cedo também vai acontecer, porque as crianças têm que sair mais bem preparadas para a sociedade e não é só aprenderem o que é trigonometria, mas sim saberem que uma integração na sociedade passa por muito mais coisas do que aquilo que se aprende numa faculdade neste momento, em termos de matéria que é dada lá. Isso eu concordo.